Sejam bem-vindos ao programa Aroma de Vida, um programa comprometido com a exposição da Palavra de Deus. Cremos que a Bíblia é inspirada, inerrante, que ela é absolutamente suficiente e somos gratos a Deus por ter a sua palavra. A pregação expositiva, ela é uma pregação comprometida com o ensino das verdades reveladas e a sua aplicação para a vida pessoal, para o caráter, a conduta, a vida familiar, a vida social, a vida eclesiástica daquele que é salvo pela graça por meio da fé. Este programa está comprometido com exposição bíblica e também sequencial, porque estudaremos vários livros da Bíblia, versículo por versículo. Acompanhe, portanto, semanalmente o programa Aroma de Vida. Estamos fazendo a exposição da primeira carta de Pedro e nós já meditamos, estudamos do capítulo 1, verso 1 até o verso de número 7. Hoje nós faremos a exposição da preciosa e relevante mensagem do verso de número 8. Segundo as Escrituras, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 8, está escrito: pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. Palavra do Deus bendito. O apóstolo Pedro fez uma breve, porém profunda saudação, um prefácio de grande conteúdo teológico. Então, ele começa a fazer uma exposição da doutrina da salvação. E essa exposição vai do verso 3 até o verso 12. A partir daí, o apóstolo fará todas as aplicações éticas, morais, eclesiásticas, sociais e familiares, mas o alicerce, o fundamento de todas as exortações e advertências é a doutrina da salvação. E como ele começa a exposição da doutrina da salvação? Adorando. Por isso ele diz no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se dá conta da grandeza do Salvador, da grandeza da salvação, quando você se dá conta do que Deus fez para nos salvar, o que Deus está fazendo para nos salvar e o que Deus fará para nos salvar, o coração enche de alegria, o coração enche de gratidão, porque ao olhar para nós mesmos, pecadores indignos, e ao olhar para Ele, tão gracioso, santo e puro, e pensar que Ele de nós se compadeceu, e Ele é o nosso Salvador, e tão grande salvação misericordiosa Ele nos concede. Por isso, Pedro bendiz, ele exalta, ele adora. Por quê? Porque Deus está nos salvando. E Pedro já descreveu quem são os seus destinatários, aqueles para quem ele escreveu, e para nós hoje, para todo o povo de Deus, que já existiu ao longo de todos estes anos e séculos e ainda existirá até a volta de Cristo. Ele deixa claro que ser cristão é ser eleito. Ele deixou claro que ser cristão significa ser peregrino, alguém que não tem nesta terra, nesta era e neste mundo, a sua moradia definitiva. Ele está em rumo e marchando para a cidade celestial. Ser cristão significa ser santificado pelo Espírito. Ser cristão significa ser lavado pelo sangue de Cristo. Significa ser regenerado. E quem é regenerado nasceu de novo, nasceu de Deus. Ora, se nascemos de Deus, somos filhos de Deus. E pelo fato de sermos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. E Pedro diz que Deus está guardando com o seu poder no céu esta herança para os salvos. E ele então deixa claro também que ser cristão é ser alguém protegido pelo poder de Deus mediante a fé,
para essa herança que ele está guardando. Portanto, Deus protege a herança para os salvos e Deus protege os salvos para a herança. Salvação esta, por analogia, herança que se revelará, ela já está pronta e preparada, mas ela só será revelada no último tempo. Então, o apóstolo Pedro, ele diz nisso, nessa salvação que Deus operou no passado, está operando no presente e operará no futuro, nisso, em toda esta obra da graça, na vida daqueles que foram e estão sendo salvos, nisso exultais. Aqui está a essência da adoração: vibrar, celebrar, comemorar, exultar, engrandecer, exaltar a Deus. Não importa se estejamos tristes, abatidos, vivendo um período das vacas magras, porque independentemente de tudo quanto possa estar ocorrendo conosco neste mundo de tribulações, na salvação e no Salvador nós exultamos. Não perdemos a alegria em nossa adoração pessoal e particular, familiar e eclesiástica. Nisso exultais. E Pedro sabe que nem tudo é mar de rosas. Pedro sabe que nem tudo é fácil. Por isso ele diz, e ele reconhece e admite, e a leitura da carta demonstra que os cristãos para os quais ele escreveu, eles estavam sofrendo por causa da sua fé. Eles estavam sendo perseguidos, caluniados, blasfemados, difamados. Estavam sofrendo problemas sociais que estavam trazendo para eles perdas, desonra, desrespeito e vergonha pública. Eles estavam sofrendo, mas o apóstolo disse que ainda que agora, necessariamente, e ao dizer necessariamente, ele está deixando claro que estas provações que nos afligem, elas fazem parte do plano e do propósito de Deus para as nossas vidas. É difícil para nós entender e até mesmo explicar, mas todas as provações que nos afligem e nos fazem sofrer, deixando-nos tristes e abatidos, têm um propósito. E Pedro diz no verso 7, para quê? Ele revela, sim, o propósito. O propósito é para que a nossa fé, sendo submetida a teste e saindo aprovada do teste, o resultado desta aprovação é que a fé, ela é vista como comprovada, genuína e autêntica. E quando a fé sai assim comprovada, isto é, aprovada depois de testada, o resultado desta aprovação é que isto redunda em honra, glória, diz o apóstolo Pedro, e louvor na revelação de Jesus Cristo. Pedro deixa claro para que nós entendamos que se o ser humano, ele quer ouro puro, quando ele tem ouro, ele faz questão de derreter o ouro, colocá-lo no cadinho, fogo para derretê-lo, porque ele quer tirar todos os metais ali adicionados e todas as impurezas, porque ele quer ouro puro. Deus também quer uma fé pura, Deus quer aperfeiçoar a nossa fé, e as provações cumprem esse papel. O ouro é perecível, a fé é muito mais preciosa do que o ouro perecível. E se os homens querem ouro puro, Deus quer uma fé pura. E nós também deveríamos desejar uma fé amadurecida, purificada no nosso Deus. Portanto, o propósito das provações é para testar a nossa fé. Aprovada, ela redunda em honra, louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Agora, no verso 8, o apóstolo Pedro dirá o porquê. Ele falou das consequências das provações, as aflições, o nosso sofrimento, mas o propósito é testar a fé. E a razão, por quê? Porque a fé aprovada, depois de testada, ela redunda, ela produz esse resultado de louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Porque, diz o apóstolo Pedro, sem tê-lo visto, vós o amais.
e, sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória. Que revelação tremenda! Sim, os cristãos sabem que a salvação está preparada para se revelar no último tempo e que a fé aprovada depois de testada, na revelação de Jesus Cristo, que também será no último tempo, quando a salvação preparada, ela se manifestará em plenitude e consumada, Pedro sabe que esta revelação do Senhor, ela se dará no futuro. Mas a fé cristã, ela não é uma religião. A fé cristã não pode ser reduzida, nem restringida ao obedecer e cumprir os ritos e as cerimônias de uma religião. A fé cristã é um relacionamento vivo com o Cristo vivo. Ele se manifestará no futuro, será a sua revelação. Mas aqui e agora, o cristão conhece Jesus Cristo, ama Jesus Cristo, crê em Jesus Cristo, apesar de nunca tê-lo visto, apesar de agora não vê-lo, mas o povo de Deus conhece o seu Salvador. A fé cristã é um encontro pessoal de transformação quando Ele nos visita, nos fazendo nascer de novo, ao nos ressuscitar espiritualmente, ao nos dar uma nova vida, ao nos lavar no seu sangue. Sim, nós conhecemos o Senhor e nós já o amamos. Por isso Pedro diz que este resultado da fé comprovada depois de testada redundará em glória, honra e louvor na revelação de Jesus Cristo, pois sem tê-lo visto. Os cristãos para os quais Pedro escreveu nunca tinham visto Jesus pessoalmente, como o próprio Pedro tinha. Nós também não. Nós nunca vimos o Senhor quando encarnado. Vós o amais. E há quem diga: como você pode amar alguém que você nunca viu pessoalmente, com quem você nunca teve um contato direto, com quem você jamais se relacionou? Pois é, o Cristo vivo e verdadeiro, Ele nos ama e nós o amamos. Pedro escreveu para várias igrejas, com dezenas, com centenas de cristãos espalhados em 5 regiões da Ásia Menor, como vimos no prefácio desta carta. Pedro não os conhecia, provavelmente, não os conhecia pessoalmente, mas Pedro afirma que eles o amavam. O tempo do verbo está no presente, dizendo que eles o amavam contínua, ininterruptamente. Eles não paravam de amar, estavam sofrendo por causa dele, estavam sofrendo em virtude da sua fé no Senhor. Mas apesar de todo o sofrimento e de nunca tê-lo visto, eles o amavam ininterruptamente, continuamente. E nós sabemos que essa é a expectativa do Senhor. Lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 37, o próprio Jesus dizendo: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Ora, Jesus deixou claro que você pode amar pai, mãe, filho, filha, não tem problema, mas você tem que amá-lo mais do que a todos eles, porque a sua fidelidade será para aquele a quem você mais amar. Portanto, o Senhor espera que os salvos, os seus discípulos, os convertidos o amem. Por isso, ele também diz, segundo o Evangelho de João, no capítulo 14, está escrito: disse Jesus, se me amardes, obedecereis aos meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e a eles obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Também está escrito, um pouco mais à frente, neste mesmo Evangelho, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Jesus
como acabamos de ver nas passagens bíblicas, ele quer ser amado. Mas nós o amamos, e esse amor nosso por ele é uma resposta, é uma reação do amor dele por cada um de nós. É exatamente isso o que nós encontramos em Lucas, capítulo 7, verso de número 47. Quando aquela mulher pecadora, ela chorou nos pés do Senhor, enxugou com seus cabelos os seus pés, beijou os seus pés. Ela foi criticada e Jesus também. Então, lá no final do texto está escrito: por isso são palavras de Jesus, te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, este ama pouco. Aquela mulher amou muito o Senhor, porque ela foi tão amada pelo Senhor, que ela foi perdoada. E quanto maior é o pecado, maior é o perdão. E quanto maior é a vida degenerada, mais amor para produzir mais perdão. Portanto, se ela amou o Senhor, se ela muito amou, foi porque ela foi muito amada. E o perdão que ela recebeu do Senhor foi para ela a prova de que ela era tão amada pelo Senhor. Pedro diz: pois, por quê? Porque a fé comprovada, aprovada depois de testada, ela produzirá o resultado de honra, glória e louvor da revelação de Jesus Cristo. Porque, sem tê-lo visto, vós o amais. Se eles o amavam, foi porque o Senhor os amou primeiro, diz a palavra de Deus. Esse mesmo Pedro que está dizendo vós o amais, ele sabe o quanto amar a Cristo é importante. Tanto é que depois da sua tríplice negação vergonhosa, o Senhor lhe deu uma tríplice oportunidade de reafirmar o seu amor. Lemos no Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. E Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Dá para perceber, de acordo com as exigências do Senhor, ele quer ser amado, e o apóstolo Pedro muito bem entendeu nesse momento de restauração da sua liderança diante dos 12. Portanto, o apóstolo está dizendo: vocês nunca o viram, mas vocês o amam continuamente, porque vocês foram amados primeiro. Então ele acrescenta: sem vê-lo agora. Eles nunca o tinham visto e continuavam a não vê-lo, como nós também hoje. Crendo, diz o apóstolo Pedro, exultais. Veja, crendo. A capacidade do cristão, da igreja, em qualquer situação, mesmo em meio a tanto sofrimento e perseguição, a capacidade de exultar, como Pedro disse, nisso exultais, de adorar, de celebrar, de comemorar, de enaltecer, de engrandecer, de ter grande alegria e êxtase no culto pessoal e particular, familiar e eclesiástico, é por causa da fé. É a fé que nos capacita para, sem vê-lo agora, exultar. Por isso, o Senhor prova a nossa fé, porque a fé precisa ser purificada.
Se o homem quer ouro puro, Deus quer uma fé pura, porque é através da fé que o poder de Deus, Pedro já havia dito no versículo 5, somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Então, crendo, nós cremos. O apóstolo Pedro sabe o quanto é importante a questão da fé. Por isso, lá em João capítulo 20, versículos 27 a 29, ele fala com Tomé. Depois disse a Tomé: coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé ouviu e todos os demais, e Pedro estava lá. Bem-aventurados os que não viram e creram. Agora, após a ressurreição e a ascensão, o critério não é ver para crer, mas ouvir a palavra de Deus e crer. Por isso Pedro está dizendo, sem vê-lo agora, crendo. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 18, nós temos esta declaração: pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. E à frente, Paulo diz: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Sim, a vida é pela fé, não é pelo que vemos. E Pedro está dizendo: vocês nunca o viram, vocês continuam sem vê-lo, crendo. É pela fé que vocês sabem que ele é vivo, verdadeiro, real. Vocês experimentam o seu amor salvador, regenerador, libertador, e vocês o amam, e crendo que ele é um Cristo vivo, exultais. Como? Com alegria indizível ou inexprimível e cheia de glória. É assim que se adora a Deus, exultais. Vocês celebram o Senhor. E essa celebração, ela tem o seguinte conteúdo: é uma celebração com alegria. O culto não pode ser apático, o culto não pode ser fúnebre, morto, frio, morno. O culto, ele precisa ser uma explosão de alegria do povo de Deus, porque Deus é Salvador. E a salvação é pela graça, por meio da fé. E nós somos pecadores perdidos, caídos, não temos mérito, não somos dignos dessa salvação tão maravilhosa. O culto, não importa se você está endividado, se separando, enfermo, passando pelo que estiver passando, porque, como diz o apóstolo Pedro, por um pouco de tempo, é temporário. Vai passar, mas a salvação é eterna e o Salvador é eterno. Então, muitos dizem: não vou para o culto porque estou triste, não vou para o culto porque estou abatido. É o contrário, venha adorar, adore e alegre. Então, você vai exultar com uma alegria, porque é a alegria do Salvador, é a alegria da salvação, e essa alegria é inexprimível. Inexprimível é aquilo que não pode ser expresso com palavras nem com pensamentos. A capacidade humana, intelectual, filosófica é tal, e nós, pelas descobertas da ciência e pelo elevado nível de sofisticação filosófica humana, dá para perceber o quanto o pensamento humano é capaz, mas essa é uma alegria tão poderosa, tão maravilhosa, tão extraordinária, que nem sequer conseguimos expressar do pensamento. E se não conseguimos expressar do pensamento, o que dizer com palavras? A nossa língua portuguesa é riquíssima, com um vocabulário riquíssimo, mas apesar de toda a riqueza do pensamento e da linguagem, do idioma, a alegria do Senhor,
do Salvador, a alegria da salvação. Ela é uma alegria inexprimível e tem horas que a gente chora, tem horas que você até fica calado ali em contrição, mas tomado de uma alegria que é inexprimível e também é uma alegria cheia de glória. Uma alegria cheia de glória. A glória de Deus, a glória do novo céu e da nova terra, a glória excelsa. Entrar na glória é entrar no céu. Ser glorificado é a salvação pronta para se revelar no último tempo, a última etapa da salvação. Ele nos regenerou, Ele nos libertou, Ele nos lavou no sangue de Cristo. Agora, Ele está nos protegendo pelo seu poder e Ele nos glorificará quando a salvação pronta se revelar no último tempo. Sim, uma alegria cheia de glória, da glória de Deus, para lhe dar glória e para vibrar na esperança de entrar na glória e de sermos glorificados. Como é maravilhoso ser do Senhor, pertencer ao Senhor. Pedro está escrevendo para cristãos que estavam sofrendo muito, não uma perseguição estatal, oficial, mas uma perseguição da sociedade. Hoje, nas universidades, hoje, em alguns ambientes de trabalho e no meio dos amigos, há uma crescente onda anticristo, uma cristofobia. Os cristãos estão sendo perseguidos, massacrados. Não é uma perseguição estatal no Brasil e em alguns países livres do mundo. Nos países fechados, onde existem ditaduras, sim, mas em outros países não. Mas a pressão são os professores universitários, os colegas, as chacotas e todo tipo de constrangimento por causa da fé. Cada vez mais o mundo repudia Cristo, conforme previsto por Ele mesmo nas Escrituras. Por isso, essa carta de Pedro, ela é muito relevante para nós, porque os cristãos para os quais ele escreveu estavam sofrendo dos seus contemporâneos e conterrâneos toda a aversão deles à sua nova vida e à sua fé em Cristo. Assim como nós hoje também estamos passando por isso e experimentando as mesmas coisas. Por isso, a primeira carta de Pedro, ela é extremamente relevante para nós. E eu quero lhe dizer que se você ainda não conhece Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não perca tempo, arrependa-se dos seus pecados, confesse-o como o seu Salvador, peça a Deus misericórdia para que Ele visite a sua vida. Então, você fará como Pedro, bendito seja o Deus e Pai por tão grande salvação. Você exultará nessa salvação. Sim, provados seremos para que a nossa fé saia comprovada, se mostre genuína e autêntica e legítima para produzir honra, glória e revelação na revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque esse resultado, porque agora nós nunca o vimos, nós ainda não o vemos, mas nós o amamos, nele cremos e pela fé exultamos com uma alegria inexprimível e cheia de glória. A minha oração é que Deus, o Senhor, te abençoe rica e abundantemente.